Já boa tarde a todas e todos presentes aqui, ao presidente da mesa, deputado Edinho Reis, os demais colegas de mesa para esse debate. Eu vou tentar trazer alguma contribuição diferente que acrescente mais coisas aí a tudo que já foi dito até agora. Aqui embaixo. Isso. Então, o título da abordagem que eu vou fazer é MP 595, é solução ao problema. Eu começaria dizendo que existe um problema sério de erro de diagnóstico. Há um equívoco grande no diagnóstico que foi traçado e que inclusive foi apresentado aqui pelo representante da CEP. Ele acabou explicitando algumas coisas que eu vou mostrar e tentar mostrar que é falso. Tudo o que é afirmado como diagnóstico, que leva às propostas da MP, tudo isso não se sustenta, não tem fundamentação na realidade. Primeiro, e isso volta e meia é falado por todo mundo que defende a MP, né? Cadê? Tem um microfone de mão? Eu preferi eu mesmo operar ali, porque tem um macete, Não tem, né? Volta para trás. Isso aí. Esse quadrinho amarelo aí. Isso. É quando eu der o sinal, você aperta outra coisa. Então, ele disse o seguinte: os portos brasileiros são ineficientes, com tarifas elevadas e travam o crescimento do comércio exterior brasileiro. Aqui eu queria só falar uma coisa anterior, que é o seguinte: todo mundo que discute a MP, na verdade, está discutindo a questão do container, não está discutindo do agronegócio. Sobre a logística do agronegócio, eu escrevi, publiquei no editorial do nosso portal, do T1, agenciat1.com.br, um artigo, um editorial onde é assim: o problema da logística de grãos não está nos portos. E isso vem sendo referendado por todo mundo que vai falando aqui. Então, o assunto aqui é container. Então, é dito que, em relação ao container, os portos brasileiros são ineficientes, as tarifas são elevadas e travam o crescimento do comércio exterior brasileiro. Bom, pode apertar aí. É falso isso, né? Vamos em frente no próximo slide. Os fatos são o seguinte, que já foram, alguns volta e meia são apontados aqui, né? Um crescimento entre 2002 e 2011 de 100 bilhões de dólares para 480 bilhões de dólares. Entre 2009 e 2010, o comércio exterior brasileiro cresceu mais, percentualmente mais que a China, Rússia, Índia e Japão. Cresceu o dobro dos Estados Unidos e Canadá e cresceu o triplo da Alemanha. Então, a primeira coisa é a seguinte: não dá para falar que um sistema portuário, estamos falando de container, que tenha esses indicadores aqui, não dá para falar que é ineficiente e que trava crescimento. Ao contrário, se dá para falar alguma coisa, é que ele é eficiente e alavanca o crescimento. Ele tem ajudado no crescimento, porque senão nós não teríamos esses números daqui, né? Esses números são muito elevados. E apenas para finalizar ali, o último pontinho, saber que em 2011 manteve esse ritmo. Próximo. Um outro elemento de diagnóstico é que o usuário, exportador e importador, escolhe os terminais portuários que oferecem qualidade e menor preço. Isso aí está colocado como um elemento central que vai apontar depois que quanto mais terminal, melhor. Mas, por enquanto, eu queria apenas ficar
nesse elemento que é essa formulação daqui. O usuário, exportador e importador escolhe os terminais portuários que oferecem qualidade e menor preço. É falso também. É falso. Próximo. O usuário não escolhe o terminal. Ao contrário do que se pensa. Ao contrário do que se pensa. Se tiver terminal concorrendo, tiver 10 terminais, sei lá onde, aqui em Brasília, no Lago Paranoá, concorrendo, o usuário vai escolher o terminal que oferecer melhor preço. Não, não vai. Ele não vai escolher. Porque o usuário não escolhe o terminal. Então, se ele não escolhe o terminal, isso já ajuda a derrubar a tese de que quanto mais terminal, melhor. Não. Quanto mais, depois nós vamos ver por outros aspectos que quanto mais terminal, talvez seja pior. Quem escolhe o terminal é o dono do navio. De certa forma, o usuário, no máximo, escolhe o dono do navio. Ele escolhe o armador que vai fazer o serviço. Quer dizer, através de uma agência de despachante, essas coisas, é escolhido o terminal em função de quê? Da rota que ele tem que fazer. E aqui, eu tive, na semana passada, conversando com o senador Requião, e ele falou o seguinte: tinha uma fábrica de tratores lá no Paraná, cujos implementos deveriam vir pelo porto de Antonina, ou Paranaguá, e o armador disse o seguinte: não, eu não vou para lá, vai para o Porto do Rio. Lá no Porto do Rio, você vai embarcar isso num caminhão e vai trazer para o Paraná. Então, veja, toda vez que essa medida provisória é discutida, a impressão que fica é que esse fabricante lá de trator, ele poderia escolher que o porto que ele quer é de Antonina. Não, ele não pode escolher o porto dele. Quem escolhe o terminal é o armador. Um terceiro elemento do diagnóstico, por favor. Quanto mais terminais houver, maior a competição entre eles, acarretando a redução da tarifa portuária com ganho para o usuário exportador e importador. Esse texto está quase que literal no discurso da presidenta Dilma quando do lançamento da medida provisória. Ela acredita nisso. Ela foi induzida ao erro, não sei por onde, por quem, mas ela foi induzida a esse erro. Ela acredita que quanto mais terminal houver, vai ser e havendo maior competição entre eles, que nós já vimos que não há competição entre terminais, porque o usuário não escolhe padaria, escolhe restaurante, escolhe shopping, mas não escolhe terminal. Mas acredito que quanto mais terminal, maior competição, isso vai gerar uma redução da tarifa, e quem vai ganhar com isso? O usuário. O que isso é? Falso. Isso não é verdade. Que não é assim que acontece. O que acontece, que as pessoas precisam saber, é que o usuário, exportador e importador, ele não paga a tarifa de operação portuária ao operador do terminal. Mas a presidenta, quando fez o lançamento, ela acredita que é isso. Talvez a ministra Gleisi também acredite, o ministro Leônidas também talvez acredite, o relator da MP, ele tem manifestado essa opinião. Eles acreditam que o usuário paga ao operador do terminal. Só que o usuário não paga ao operador do terminal. Ele paga ao dono do navio. Então, o armador, ele recebe a tarifa portuária e repassa ao operador um percentual entre 50% e 60%, podendo chegar a 70% desse valor recebido. O saldo, ele é incorporado ao lucro da venda casada, frete marítimo mais operação portuária. Então, por mais que haja redução de custo do operador do terminal, essa apropriação não se dará pelo usuário, porque o dono do navio, ele vende, ele faz a venda casada do frete e da operação do terminal. Então, e esse valor que ele cobra é um valor que o mercado permite que seja cobrado. Então, ele não vai baixar. A medida provisória não determina nada em relação ao armador, nada, absolutamente nada. Não impõe nenhum limite, nenhuma restrição, como de fato não poderia impor no que diz respeito ao frete marítimo. Mas
Depois nós vamos mencionar aqui o que pode ser feito com relação a esses elementos daqui. Próximo. Então, o que nós temos? Nós temos um diagnóstico falso que leva a ações e propostas totalmente ineficazes, porque elas não vão atender ao pretendido, que é aumentar a competitividade do comércio exterior brasileiro. Na verdade, é isso que está se buscando, aumentar a competitividade do comércio, não é aumentar a competitividade entre portos, porque não existe competitividade entre portos. Quer dizer, ela vai existir, mas eu quero dizer o seguinte: não existe o fato de que competição entre portos leva a beneficiar o usuário e o comércio exterior. E pode, então, aumentar o problema que iria reduzir. Bom, próximo, problemas da MP. Primeiro, tem erro de diagnóstico. Segundo, inconstitucionalidade da operação portuária para terceiros por terminais privados com simples autorização. Isso não há dúvida com relação a... Claro que tem gente que duvida. E quem tem interesse em que terminais de uso privado prestem serviço para terceiros, tem certeza, essas pessoas têm certeza de que não é inconstitucional. Aí eu perguntaria, o representante da CEP esteve falando aqui que existiam essas travas, isso aqui era uma trava. Ora, o presidente Lula, em 2008, assinou um decreto, que é o Decreto 6.620, colocando os pingos nos is com relação ao que dizia a Lei 8.630 em relação ao terminal de uso privativo prestar serviço para terceiros. Aquele decreto foi inconstitucional? O presidente Lula, quando assinou aquele decreto, ele cometeu uma inconstitucionalidade? Eu acredito que não. Eu acredito que ele estava amparado, aconselhado pelos seus assessores da área jurídica, que tem lá excelentes, que disseram: não, é isso mesmo, pode ir em frente, é isso mesmo. Prestação de serviço terceiro por terminal de uso privativo é inconstitucional. Nós temos que botar todas as amarras, todos os limites possíveis aqui. E o decreto 6.620 colocou isso em 2008. Um outro problema é a eliminação da possibilidade de ganhos de escala pelos operadores em portos públicos. Quem faz o discurso de que deve liberar geral, faz um discurso de que existe hoje um cartel que opera os terminais nos portos públicos, que faz operação de contêiner. É um cartel estranho, porque primeiro que são muitos, segundo que todos ganharam a concessão através de licitação, terceiro que é altamente irregulado. Então é uma coisa assim, tão absurda falar que existe um cartel. Agora, o que existe de fato no mundo todo, né, é a necessidade de ganho de escala. Então os terminais portuários, que são os mais eficazes do mundo, eles têm ganhos de escala, eles têm poucos operadores de terminais. Ele é público e tem poucos operadores. Essa é a medida provisória, na medida em que permite sair construindo terminal em tudo quanto é lado aí, ela vai contribuir para eliminar essa possibilidade de ganho de escala por quem já está instalado, porque já tem inclusive algum esgado. Próximo. Consequências: geração de concorrência assimétrica e predatória entre terminais nos portos públicos e terminais privados. Isso já foi razoavelmente falado. Não há dúvida que há uma assimetria grande aí. Com isso, existe um risco de entrega de grande parte do sistema portuário brasileiro aos armadores internacionais, que ditarão as regras do mercado. E eles não vão estar fazendo nada além do que é da natureza comercial deles. Eles querem ter ganhos cada vez maiores e eles, se for oferecida a possibilidade de fazer seus terminais, eles vão fazer, e com a concorrência assimétrica e com a impossibilidade de quem está no porto público de ter ganhos de escala, isso aí acontecerá. Então, o risco de desidratação dos portos públicos pelo movimento dos armadores em direção aos seus próprios portos é uma consequência quase que óbvia, né, que vai acontecer. E os trabalhadores têm colocado muito isso. Tem sido dito que o problema deles é salarial, é que não vai ter emprego, não sei o quê, mas não é nada disso. A questão fundamental que os trabalhadores colocam é
a desidratação do porto público. E com risco de precarização das condições do trabalhador e o abandono da Convenção 137 da OIT, da qual o Brasil é signatário e o pessoal já falou aqui. O que fazer? Então, eu penso que devem ser aprovadas emendas. Primeiro, retome os conceitos de terminal de uso público e terminal de uso privativo, como estava na Lei 8.630 e que está de acordo com a Constituição Federal. Excepcionalizar a operação preponderante para terceiros apenas em terminais de uso privativo de granéis e neogranéis. Existe emenda para isso, então eu acho que era uma coisa que poderia ser aprovada. Porque o problema que existe, que alguém pode dizer que existe, é na operação do granel e do neogranel. Proíbam o controle acionário dos armadores em qualquer tipo de terminal. Ele pode entrar, mas entra licitando, entra minoritário, coisa do tipo. Garanta que o pagamento da operação portuária seja feito exclusivamente ao operador do terminal e não ao armador, e que isso tenha total transparência para se saber exatamente o que o usuário está pagando. Próximo. Se não for possível proibir os terminais privados, que é o que eu defendo, que seja proibido, porque a Constituição proíbe isso, aprovar emendas que, garantam que eles somente serão autorizados em regiões definidas no Plano Nacional de Logística Portuária. Não é o empresário que vai dizer onde é que faz terminal. Quem vai dizer é o Estado, através do Plano Nacional de Logística Portuária. Segundo, garantam emendas que garantam que o aumento da capacidade seja priorizado no porto organizado, via licitação ou renovações contratuais de terminais existentes. Então, antes de abrir para sair fazendo terminal de uso privado aí, que seja priorizado a possibilidade de aumento de capacidade dentro do porto público. E proíbam, uma coisa que é fundamental, proibir a redução das atuais poligonais do porto organizado e, ao contrário, que elas sejam ampliadas, incluindo áreas dos acessos rodoviários e ferroviários. Para tudo isso aqui tem emenda já disponível. Finalmente, garantir o equilíbrio concorrencial entre os terminais dentro do porto organizado e os terminais privados, com isonomia de condições. Isso hoje já é todo mundo fala isso, né? Eu já não vejo mais ninguém falando contra isso. É uma coisa óbvia. E que se garanta a licitação para os terminais privados fora do porto organizado. Então, se vai ter terminal fora do porto organizado para prestar serviço terceiro, que não é aquela negócio de chamada e depois seleção pública. Não, é licitação. Vai fazer uma licitação, quem ganhar leva. Muito obrigado. É isso aí.